Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor César Hazek, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula. Conjunções, questões comentadas, mais conteúdo, parte 1. Vamos à questão CESP, né? Analista bancário, ano 2018. Na linha 12, o termo contudo foi empregado com o mesmo sentido de porquanto. Está certo ou está errada esta afirmativa? Pausem o vídeo e respondam. Vamos lá. Na linha 12, o termo contudo foi empregado com o mesmo sentido de porquanto. Lembrando que, pessoal, contudo é uma conjunção, né? Conjunção, qual conjunção? Uma conjunção adversativa, né? Na linha 12, a linha 12 é essa aqui, ó. Linha 12. Contudo. Podemos ver que inicia o período e é isolado por vírgula. Contudo. E o que são as conjunções adversativas? Quais são elas? Vamos lá, fiz um esquema aqui para vocês, espero que vocês desfrutem dele. Conjunções coordenativas adversativas. Quais são elas? As conjunções adversativas são elas: contudo, no entanto, ainda assim, porém, mas, todavia, não obstante, apesar disso, entretanto, mas, sem estar deslocado por vírgulas, tá bom? Qual é a função, né, das conjunções? Quais são as funções dessas conjunções adversativas? Elas ligam orações ou palavras, são as funções delas, ligar orações, conectá-las uma a outra, tá bom? E traz o sentido de quê? De ressalva, contraste, oposição e quebra de expectativa, dentre outros. Porém, pessoal, é muito importante vocês frisarem isso. As conjunções adversativas têm um sentido e traz sentido de ressalva, contraste, oposição e quebra de expectativa. Lembrem bem disso. Vamos lá. Logo, a afirmativa diz o seguinte: o termo contudo foi empregado com o mesmo sentido de porquanto. Não. Está incorreta essa afirmativa. Tendo em vista que porquanto não está aqui dentre essas conjunções, né? Está incorreta. Ela não é uma conjunção adversativa. Ela expressa uma ideia de causa, causa explicativa também, porque ela pode ser trocada pelo porquê, porquanto pode ser trocado por porquê. Logo, não é uma conjunção adversativa. A questão está incorreta, tá bom? E por qual conjunção nós poderíamos trocar esse termo aqui, contudo? Poderíamos trocar por todavia, porém, mas, sem haver prejuízo gramatical nenhum, tá bom? Está incorreta a questão número 1. Indo a mais uma questão. A coesão gramatical e a coerência do texto seriam mantidas se a expressão no entanto, da linha 8, fosse substituída por alternativa A, embora, B, nesse sentido, C, ainda assim, D, logo, e, sobretudo. Pausem o vídeo e respondam esta questão. Vamos lá. Pessoal, questão do CESP, novamente, ano 2019, né? Cargo de auditor de controle externo. E aqui trata novamente de conjunções. Qual tipo de conjunção? Já que está tratando de no entanto, da linha 8, né? A linha 8 é essa expressão aqui, no entanto, que está iniciando o parágrafo. No entanto, é uma conjunção adversativa, novamente, né? Uma conjunção adversativa. Então, sem prejuízo gramatical, sem prejuízo, né, para o texto, poderíamos trocar essa expressão aqui, né, por qual? Qual poderíamos trocar? Alternativa A, embora? Não poderíamos trocar por ela, tendo em vista que não é uma conjunção adversativa. Nesse sentido, alternativa B, também não poderíamos trocar por ela. Ainda assim, pode sim, poderíamos trocar por ela sem prejuízo gramatical, porque ainda assim é uma conjunção adversativa. Olha ela aqui, tá bom? É uma conjunção adversativa. Logo não. Logo é uma conjunção conclusiva, sobretudo também não é adversativa. Logo poderíamos trocar sem nenhum prejuízo por esta conjunção, ainda assim. Ainda assim, a irracionalidade do comportamento é também máxima, servida frequentemente pelos mesmos meios que deveriam realizar os desígnios da racionalidade. Tá bom? A alternativa C é a nossa alternativa correta. Vamos a mais uma questão. Questão número 3, CESP, ano 2017, cargo de promotor. Para conviver em sociedade, é necessário, entretanto, conter tais impulsos. Vamos lá. Mantendo-se o sentido original e a correção gramatical do texto, o vocábulo entretanto poderia ser substituído por A.
ainda, B, mas, C, sobretudo, D, todavia. Pausem o vídeo e respondam esta questão. Vamos lá. Entretanto, é uma conjunção adversativa, como vocês já sabem, tá bom? É uma conjunção adversativa. Então, a questão está pedindo, mantendo a correção gramatical, mantendo o sentido, né, deste período e o sentido original dele. Poderíamos trocar essa expressão, entretanto, essa conjunção adversativa aqui, por qual dessas aqui? Vamos lá. Pessoal, ainda é uma conjunção adversativa? Não, ela não é. Mas, é uma conjunção adversativa? Sim, é uma conjunção adversativa. Então vamos marcar, calma. Calma que é uma pegadinha nesta questão. C, sobretudo. Não, não é uma conjunção adversativa, tá bom? D, é uma conjunção adversativa? Sim. Qual das duas, então, podemos colocar e trocar por esta conjunção, entretanto? Pessoal, não é simplesmente a gente pegar qualquer conjunção e trocar. É basicamente isso, né? Mas quando se trata da conjunção mas, naquele esquema que eu elaborei para vocês, diz o seguinte, mas não deve ser deslocado por vírgulas, né? Não pode ser deslocado. E aqui, ó, está nítido isso. Veja que interessante. Há uma vírgula aqui e a outra vírgula aqui. Vou limpar para você, limpar para ficar mais compreensível. Então, pessoal, há duas vírgulas. Entretanto, nós não podemos colocar a conjunção adversativa mas, tá bom? Aqui, vai ficar incorreto. É o que a regra diz. Mas a conjunção adversativa todavia, podemos sim, né? Logo, descartamos a alternativa B e podemos marcar tranquilamente a alternativa D, que está correta. A mas não pode, pelo fato de esta conjunção atual, entretanto, está entre vírgulas. Mas, todavia, entretanto, contudo, poderia sim estar aqui, não haveria prejuízo gramatical, tá bom? Vamos reler a frase com a conjunção adversativa, todavia. Para conviver em sociedade, é necessário, todavia, conter tais impulsos. A alternativa D é a correta. Questão número 4, CESP 2016, Prefeitura de São Paulo. Assistente de Gestão de Políticas Públicas. Vamos lá. No texto, a conjunção, entretanto, introduz no período em que ocorre uma ideia de. Então, no texto aqui ao lado, a conjunção, entretanto, introduz no período uma ideia de quê? A, oposição. B, adição. C, condição. D, causa e consequência. Pausem o vídeo e respondam. Vamos lá. Pessoal, é nítido para a gente agora, né, através daquele esquema, que a conjunção, entretanto, é adversativa. Tá bom? Pelo fato de ser uma conjunção adversativa, logo, ela traz sentidos. Que sentidos são esses? É um sentido de adição? Não. Conjunção adversativa não traz sentido de adição. Um sentido de condição? Também não. Sentido de causa? Não. De consequência? Também não. De oposição? Vamos voltar àquele esquema. O sentido das conjunções adversativas são de ressalva, contraste, oposição e quebra de expectativa. Logo, a nossa alternativa correta é essa aqui, pessoal. Alternativa A, sentido de oposição, tá bom? Entretanto, é uma conjunção adversativa que traz ideia de oposição. A é a nossa alternativa correta. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem.